Seja de novo bem-vindo à segunda parte deste Comissão Executiva. Vamos continuar a analisar a crise económica e social na Venezuela. Falávamos há pouco da inflação. Uma das soluções que se fala a nível internacional é a intervenção do FMI, como já aconteceu em alguns países. No entanto, há quem diga que esta não será a melhor forma de ajudar, porque vão ser aplicadas medidas de austeridade que nós portugueses bastante bem conhecemos. Seria uma intervenção positiva ou negativa, Vânia? A meu ver, tendo em conta a conjuntura, seria, por um lado, uma intervenção necessária, tendo em conta também o modus operandi do próprio FMI neste tipo de resgates, mas, ao mesmo tempo, dado o contexto sociocultural do próprio povo associado a políticas de esquerda e a adorarem medidas populistas conforme temos vindo a falar, e é de facto aquilo que está em causa, poderá ser drástico. Falava-se há pouco da possibilidade do desfecho ser uma guerra civil. Poderia ser também, exatamente, pela entrada de medidas de resgate necessárias, sim, mas também teria que haver um planeamento e uma otimização de recursos para a compensação financeira e a angariação de liquidez para colmatar as dívidas, muito bem feita e, ao mesmo tempo, quase que falaria em coerciva para que acontecesse, dado o contexto sociocultural do povo venezuelano. Falávamos que tudo pode acontecer, estamos numa mistura explosiva. Posso deixar ao vosso critério comentarem também esta parte da intervenção do FMI, mas neste momento a Venezuela é o exemplo daquilo que não se deve fazer. São políticas de Estado, são os gastos governamentais fora de controle completamente, a parte da corrupção. Não nos podemos esquecer que, apesar de quer Chávez, quer Maduro acharem que são os privados que são corruptos, toda a distribuição governamental e os cargos políticos, por exemplo, na altura de Chávez, foram dados a familiares. Portanto, a corrupção em si existe e vai denegrir a posição do país, tornando-o efetivamente mais frágil, afastando o investimento também estrangeiro e tudo mais. Acho que podemos também falar aqui um pouco do nível de insegurança, porque se antigamente se assaltava para roubar, para comer, hoje mata-se. A Venezuela está neste estado caótico e as pessoas temem mesmo pela sua segurança. E contextualizar também ao nível dos portugueses na Venezuela. Nós temos uma população de 1.500.000 portugueses e luso-descendentes que estão a viver esta situação e que poderão estar em risco de segurança e a viver o impacto desta crise financeira, social e política. Ainda há pouco tempo, o Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira, falou essencialmente porque a maior parte dos imigrantes são de facto madeirenses. Falou na preocupação para dar o máximo falou na intervenção dos consulados, porque estão distribuídos por toda a Venezuela, os portugueses, na intervenção dos consulados para procurar assegurar condições sociais e de algum conforto aos residentes e aos imigrantes que estão na Venezuela. E depois lá está. Também podemos deixar em aberto aqui uma outra situação, porque se a Venezuela foi em tempos o Eldorado dos portugueses para irem para lá, para ter o mínimo de estabilidade financeira e estruturar a própria vida, e temos vários casos de sucesso que neste momento são insucesso porque acabam por mandar os trabalhadores para casa porque não têm eletricidade para que eles possam produzir e trabalhar, as pessoas fogem de países inseguros. Não sabemos até que ponto é que uma guerra civil ou o desfecho, seja ele qual for, para esta situação, que a meu ver é necessária também com o afastamento do líder atual, exatamente uma mudança de cor partidária, uma intervenção diferente a nível político para o país. Portanto, as pessoas vão atrás da segurança e não sei, nas devidas proporções, se poderíamos comparar mesmo a uma necessidade ou um resultado da descolonização na altura dos anos 70. Portanto, o que é que irá acontecer aos portugueses? Porque as pessoas primam e valorizam a segurança mais que tudo. Portanto, preferem, se calhar, deixar o país, abandonar tudo com uma mão à frente e outra atrás e vamos para onde houver segurança. Obviamente. Fernando, relativamente ainda ao FMI, qual a sua opinião?
Bom, eu acho que medidas de austeridade num país em que as pessoas nada produzem ou pouco ganham, não sei como é que isso se faz, sinceramente não faço a mais pequena ideia. Eu acho que é mais pela uma ajuda humanitária do que propriamente pelo FMI. Ou seja, o que... Vamos lá ver. Primeiro, neste momento, qualquer organização internacional que vá querer conceder um empréstimo não tem qualquer tipo de garantias de retorno desse empréstimo. E, portanto, à partida, para mim, vejo logo muito difícil a intervenção do Fundo Monetário Internacional ou de qualquer outra organização semelhante em condições políticas como hoje existem na Venezuela. Isto é o primeiro ponto. O que vai ter que acontecer na Venezuela é que estes números que tivemos aqui a falar, do abaixamento da pobreza, tudo isso, vão ter que inverter um pouco outra vez, é inevitável, e vai ter que ser um bocadinho construído um país de novo, com base... Naturalmente, muitos especialistas falam disso, que o preço do petróleo não se poderá manter assim muito tempo. Aliás, um dos grandes responsáveis para o preço do petróleo estar como está é precisamente a Venezuela, porque nós sabemos perfeitamente que, mesmo na OPEP, a Venezuela diz, bom, mas é que estes países, os outros países que fazem parte, têm algumas alternativas no que respeita ao financiamento das suas próprias economias e dos seus países, sendo que o petróleo é o principal, mas tem outras. A Venezuela não. Portanto, até que ponto é que estes cartéis basicamente organizados dizer para a produção de petróleo de forma a que o preço não reduza, portanto, além da oferta e da procura, a Venezuela não adere e diz, não, é que nós temos que continuar a produzir, sob pena então de o pouco que temos deixarmos de ter. E, consequentemente, o preço do petróleo vai diminuindo e foi o que atingiu... Sendo eles a maior reserva mundial. Sendo eles a maior reserva, portanto, à partida conseguem boicotar qualquer cartel, ainda que seja encaptado ou que seja legal. E, por isso, neste momento, a Venezuela vai ter que passar, obrigatoriamente, vai ser um país muito perigoso nos próximos anos. Esta insegurança que a Vânia falava há pouco, não é? Aliás, a Vânia dizia uma coisa que está corroborada no dia-a-dia. Eu li ontem qualquer coisa sobre isso, que nós temos portugueses a chegarem diariamente da Venezuela, aqueles que conseguem sair. E eu estou a dizer que conseguem sair porque eles têm medo de represálias ao saírem do país e, portanto, mesmo entregarem os seus negócios a outros familiares, a entregarem os seus bens pessoais, em que dizem, muito mais do que ganhar dinheiro, a questão da segurança é absolutamente primordial. E ganhar dinheiro, se não se tem nada nos supermercados, também nada vale. E por isso eles estão a comprar, os portugueses estão a comprar os próprios bilhetes de avião pelas razões que há pouco o António dizia, em que as companhias aéreas começam a não vender em termos do Bolívar, da moeda nacional, bilhetes de avião. Porquê? Porque com as políticas do Estado relativamente ao controle cambial também não conseguem converter depois em dólares. Logo, tudo isto é um círculo de tal maneira viciado que impede e que gera um sentimento de insegurança muito grande nas famílias. Mas os portugueses estão a vir e estão a dizer, bom, passado, estamos a falar... A evolução migratória para a Venezuela começa em 1940 e qualquer coisa, até 1983, durante 40 anos, foi sempre subindo e, de facto, a premiar o empreendedorismo em que os portugueses iam fazer aqueles trabalhos muito básicos e que ninguém queria fazer e que depois passaram a ser empresários de sucesso, empreendedores, donos de pastelarias, padarias, etc., pequenos negócios e uma comunidade muitíssimo bem instalada na Venezuela. E realmente agora o que acontece desde há uma década a esta parte, por razões diversas, mas se sente que agora é mais grave, estão precisamente todos a querer voltar. E já nem é tanto o tema de conseguirem repatriar capitais, de tudo aquilo que ganharam uma vida inteira, mas uma questão de segurança, porque depois nós sabemos que tudo o que tem a ver com populações estrangeiras, neste momento na Venezuela, estão de facto em perigo efetivo. Claro. De maneira que eu não penso que este tema passe por uma intervenção ou por um resgate como nós conhecemos num país, por exemplo, como o nosso, em que é possível, pela primeira vez, por exemplo, repare que os venezuelanos, a gasolina, que é um paradigma engraçado, que não aumentava desde 1997, portanto estamos a falar há 20 anos, aumentou 6.000%, que é nada, custa menos do que um litro de água, ainda assim, portanto, é uma coisa completamente ridícula. Estamos a falar neste momento, custa 15 cêntimos, qualquer coisa assim do género. E que as pessoas não reagiram negativamente, aceitaram. A última vez que isto foi feito, em 97... Em 89 houve uma primeira tentativa de subida do preço dos combustíveis. E o Presidente caiu. Pronto, portanto, há aquela cultura de que, obviamente,
obviamente, o Estado tem que dar. E, portanto, isto é uma questão cultural. É uma questão cultural alicerçada por um poder ditatorial, que a primeira coisa que fez Hugo Chávez foi de retirar qualquer baliza constitucional à possibilidade de ser reeleito indefinidamente, e, portanto, isto é auto-endosar-se, a dizer que não há mais ninguém que não fosse ele próprio, e não fosse a questão de doença que ele teve, ainda hoje estaria lá, que tenha a possibilidade e a competência de gerir os destinos da Venezuela. Portanto, tudo isto vai ter que começar a inverter precisamente no sentido inverso, no sentido em que pôr quem, efetivamente, os venezuelanos votaram nas eleições com uma maioria qualificada de mais de 2/3. Portanto, é isto que nós estamos a falar. Não estamos a falar de uma coisa que foi renhida e que está ali 50-50. Estamos a falar de uma maioria de 2/3 no Congresso. 53,6%, não foi? E, portanto, eles têm que, efetivamente, deixar estas pessoas inverter o rumo dos acontecimentos, porque aquilo que se verifica é, dia para dia, uma muito pior situação, quer do ponto de vista da crise, efetivamente, climática, energética, quer com as políticas que têm vindo a ser implementadas. Portanto, eu não prevejo que o FMI vá fazer lá coisíssima nenhuma. António, como economista, o que é que prevê? A crise na Venezuela vai ter que ser resolvida pelos venezuelanos. O FMI só pode agir quando as instituições funcionam. Um país onde as instituições não funcionam, o FMI não pode, não tem condições, não tem qualquer hipótese, mesmo que quisesse, eventualmente, não quer, obviamente, mas mesmo que quisesse, não tem interlocutores, não tem instituições com quem falar, não tem instituições credíveis. E, consequentemente, não há forma de resolver o problema da Venezuela sem ser os venezuelanos. Nós podemos dizer, mas vamos então criar um movimento internacional para promover o investimento estrangeiro na Venezuela. O grau de risco é brutal. Não há taxa de retorno que cubra aquele grau de risco. Ou seja, investimento estrangeiro, zero. Antes, pelo contrário, que é o que tem estado a acontecer, saída de empresas, de empresários e, ao fim e ao cabo, daquelas pessoas que conseguem dinamizar a economia. E, portanto, aqui não há saída. Ou se quiséssemos arranjar uma saída, mas isso implica absolutamente a saída de Maduro e a desmontagem de toda a estrutura chavista que gere e que domina a administração pública, então teria que se fazer, e provavelmente ter-se-á que fazer, não é, infelizmente, em breve, enquanto a Venezuela não mudar de uma forma radical a sua estrutura de poder atual, era fazer uma espécie de um plano Marshall para a Venezuela. Provavelmente é aí que vamos acabar. Um plano Marshall é um fundo perdido no sentido de ajudar um país a sair de uma crise brutal. Eu faço lembrar, no entanto, que o plano Marshall aplicado à Europa, a Europa estava completamente destruída, mas as instituições funcionavam. Ok? As instituições tinham credibilidade. Que não é o caso, Enquanto as instituições não tiverem credibilidade na Venezuela, eu não vejo qualquer possibilidade de ajuda externa. Acha que o primeiro passo para esta viragem é através daquele referendo revogatório que se está a falar? É o primeiro grande passo. Poderá ser o primeiro passo para afastar definitivamente Nicolás Maduro do... É o primeiro grande passo, afastar Nicolás Maduro e depois ser capaz, de uma forma paulatina, de ir afastando da administração pública as pessoas que foram lá postas pelo chavismo. Enquanto esta limpeza, principalmente nas zonas de comando, dos diretores-gerais, etc., não estiver feita, as condições a possibilidade de a Venezuela reentrar por um caminho de crescimento são praticamente nulas. Portanto, isso é fundamental. De facto, sim, concordo que o referendo revogatório será a solução a operar para a destituição de Maduro, não obstante todas as dificuldades a nível, inclusive, de Tribunal Constitucional e tudo mais, que tem vindo a privar e a legalizar, neste caso, o próprio referendo. Ou seja, tem sido feito tudo para afastar a viabilidade e a legalidade desta norma para o referendo revogatório. Mas acabamos também por associar isto como mais uma reação. Da mesma maneira como em dezembro, a 6 de dezembro, os votantes, os eleitores, manifestaram descontentamento com medidas que anteriormente apoiavam,
não é? Neste momento é de facto a solução e terá com certeza o apoio e o número de votos necessários para a destituição. Vamos ver como é que vai ser bem sucedido. Se não é? ele respeita essa decisão. Exatamente. Estamos a falar em que para recolher estas assinaturas, para existir ou para se iniciar este movimento de referendo, eram necessárias 195 mil assinaturas. Foram recolhidas 1,9 milhões. Portanto, é demonstrativo, na minha opinião, que não há qualquer tipo de dúvidas que este referendo vai ser no sentido de afastar Maduro. Agora, toda esta preparação da linha de defesa, das manobras militares e de milícias que estão a ser feitas, para mim é indicador de que não vai ser uma situação simples, e espero naturalmente estar enganado, com uma simples votação, porque repare, se assim fosse, muito provavelmente Nicolás Maduro já se teria afastado, porque a pressão é tão grande. Estamos a falar, não é uma pressão de manifestações no Rossio ou na Avenida da Liberdade, estamos a falar de pessoas que não conseguem, não têm como comer, estamos a falar de pessoas que são privadas de energia 4 horas por dia, estamos a falar de crianças que não podem ir à escola, estamos a falar de pessoas que não têm acesso a medicamentos, e ele não se afasta. Vai ser como uma votação normal, novamente de um referendo, de 60% ou de 70% dos venezuelanos a dizerem que querem afastar o presidente, que ele o vai fazer voluntariamente. Vai provavelmente ser uma situação Tenho fácil. sérias dúvidas. Ainda vamos provavelmente ter que Sara, voltar a este tema. Temos que terminar, Fernando. António, peço desculpa. Ok, não, mas é importante dizer o seguinte. Ser muito rápido. O limite das pessoas está no momento em que vêm os filhos passar fome. E a Vânia referiu que se mata para comer, para se poder ganhar dinheiro para comer. E, portanto, Nicolás Maduro, mesmo que queira continuar no poder, ele só consegue continuar enquanto as suas próprias milícias ainda tiverem dinheiro para comer. Claro. Meus senhores, Vânia, muito obrigada pela vossa presença. É um ponto final na Comissão Executiva. Tenham um bom dia.